Olá, meus amigos. Olha a gente aqui outra vez, em mais um episódio do nosso novo podcast Mira no Foco, que o CRO lançou para ampliar e reforçar os registros da memória da odontologia sergipana. Aqui a gente conta as histórias de personagens que trabalharam bastante pela nossa profissão ao longo das suas vidas e se tornaram grandes referências para as gerações seguintes. Isso mesmo, Mira. A gente busca sempre encontrar novas formas de valorizar as contribuições dos colegas à odontologia e entende que é essencial reverenciar quem veio antes, registrando essa memória viva da nossa profissão. No último episódio, conversamos com a doutora Tânia Fortes e hoje trazemos mais uma mulher da odontologia, mais uma apaixonada pela docência e que professora de muitas turmas, vem sendo inspiração e luz guia. Exatamente, Teia. Nossa terceira convidada do Mira no Foco é a doutora Rosa Bragança. Ela que é mãe de Marcelo e filha de dois profissionais da saúde, Francisco Bragança, médico, e Maria Viana Bragança, dentista. Ela ingressou na Universidade Federal de Sergipe em 1973, se graduando em 76, desde quando vem se dedicando à odontologia, sempre vinculada à docência e ao serviço público. Ao longo de sua trajetória, atuou no Programa de Saúde Escolar da Secretaria do Estado de Saúde e junto ao Serviço Social da Indústria, o SESI. Mas sua grande paixão, assim como a minha, sempre foi a docência. Tornou-se especialista em odontologia em saúde coletiva, mestre e doutora na área de dentística, materiais dentários pela USP e desde 79 é professora da USP, onde a mesma já foi chefe do departamento de odontologia da nossa faculdade. Rosa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, o Mira no Foco, aqui na Casa da Odontologia Sergipana, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da sua trajetória dentro da odontologia. A gente já teve o prazer de homenageá-la na nossa medalha de honra ao mérito e também na série de vídeos Resgatando Memórias, que está na nossa TV Cruz no YouTube. Bem-vinda. Eu é que agradeço a vocês, né, de pensarem no meu nome, né, para essa série, né, que não deixa de ser uma série histórica, né, porque vai ficar na memória do Conselho, né, e feliz por estar com duas pessoas que eu admiro, né, você desde quando foi aluna, né, sua vivência e o que você tem de se dedicado ao Conselho, e Mira, né, o nosso querido Mira, né, amigo e colega de longa data. E é um prazer. Nesse momento, resgatando memórias, você fala, Rosa, que escolheu a odontologia por vocação e que não escolheria nenhuma outra profissão. Como foi que você teve a certeza dessa escolha e quanto sua referência familiar? Bom, a escolha da odontologia eu me lembro como hoje, né? Era um processo seletivo muito mais simples do que é o que é hoje, né? Mas era muito concorrido. E na hora eu estava em dúvida, porque eu também gostava da matemática. Então a minha ideia era ir para o CCT também. Mas na hora que eu fui me inscrever, algo me disse é odontologia. E por incrível que pareça, não houve nenhum momento, nenhuma pressão, nenhuma conversa, nem com minha mãe, né? Maria Viana, como era conhecida, né? Bragança, que era dentista, e meu pai, que era da área da saúde, porque sempre foram funcionários públicos, né? Mamãe teve consultório pouco tempo e depois se tornou funcionária do INAMPS, quer dizer, que depois se tornou INAMPS, mas era o IAPC, era um dos institutos que existia, que depois juntou tudo no INAMPS. Então, na verdade, foi um fato que tomei a decisão e até hoje não me arrependo, né? Mesmo que minha vivência tenha sido praticamente ou totalmente no serviço público, seja como funcionária da Secretaria de Saúde do Estado, né? Iniciando pela Secretaria da Educação, no Programa de Saúde Escolar, e como funcionária do SESI, atuando em unidade móvel nas empresas, né? Isso foi em torno de 78, 79, e era uma novidade, né? O SESI indo às indústrias fazer odontologia, fazer prevenção, promoção de saúde e uma odontologia restauradora,
né? E no programa de saúde escolar, sempre, como o nome já diz, sempre nas escolas. Na prevenção, né? Na E no prevenção, cuidado com as não, crianças. na época era totalmente, tinha odontologia curativa, era a época, Teia e Mira deve se lembrar, que as grandes escolas Tinha tinham um um consultório consultório. odontológico com a sala médico e odontológico. E eu atuei durante 10 anos, ou 12, no Instituto da Educação Rui Barbosa, Que beleza. ocupando o lugar que já tinha sido de meu sogro, João Garcês Vieira. Que Né? beleza. Foi ele até que me levou no primeiro dia que eu assumi lá, entendeu? Então, é uma vivência assim, muito do serviço público, né? Eu não tenho uma experiência da clínica privada, mas sempre voltada de alguma forma no serviço público, municipal ou estadual e depois o federal na docência, pela Universidade Federal de Sergipe. Eu me lembro, Rosa, que quando eu cheguei aqui, eu vim da Paraíba e fui para a Universidade Federal de Sergipe e fui de cara recepcionada por você para fazer justamente a equivalência das matérias. E eu tenho uma grande gratidão pela paciência que você teve, o cuidado, a empatia com aquele momento que eu estava chegando sem saber exatamente o que é que eu ia encontrar aqui. E tive a sua paciência para ter todo o cuidado em fazer a equivalência das minhas matérias que eu já tinha cursado na Paraíba. E na série que você fala muito bem disso, de uma odontologia onde a gente precisa ter respeito, cuidado, a empatia com o próximo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como você vê todas essas questões hoje nesse mundo mais acelerado, onde parece que a pressa não deixa que a gente se dedique tanto aos nossos pacientes como talvez eles deveriam receber esse cuidado. Queria entender um pouquinho como é que você enxerga tudo isso nesse mundo mais agitado que a gente vem vivendo hoje. Então, Teia, o que é que eu posso dizer? Eu acredito que a época que nós vivemos, né, outrora, e fomos construídos, né, porque a gente é construído desde a infância, era uma relação assim, era uma atividade muito do fazer amizade, do estar com um amigo. Você não tinha esse aparato tecnológico, né? De celular, de mídia, né? Então, eu acredito que essa aproximação com o outro é que faz você construir essa questão de empatia. Não é que hoje, no mundo atual, não tenham pessoas que priorizam isso e tem isso também como um conviver sadio, né? Mas o que a gente observa é que a gente tinha tempo para tudo, sem muita tecnologia. E o que é que eu percebo hoje? Que é tudo muito imediato. Então, as amizades são muito fugazes, né? Passam muito rápido, né? São amizades de momento, né? E quando você está numa relação e numa atividade de docência, que você está formando o ser humano, isso hoje a gente vê muita dificuldade. Dificuldade por quê? Porque o outro não para escuta. Nem quem está numa situação de gestão, de professor, poder ouvir o aluno, ou que seja no serviço público, um colega de trabalho, um servidor, o próprio paciente. Então, eu acho que hoje precisa ser trabalhado isso, essa escuta e esse olhar para o outro como eu estivesse naquele lugar. A empatia A mesmo, empatia, né? E como você fala assim, aquela forma que eu lhe recebi, porque dentro da docência eu tenho assim o prazer, um gosto pelo lado da gestão, o administrativo. Então, muitas vezes isso é como a gente diz na universidade, que hoje é onde eu concentro todas as minhas atividades, porque já me aposentei dos outros vínculos, né? Que é o quê? É difícil você ter um professor que envolva o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão.
É né? verdade. Então, normalmente, a pessoa tem o professor, ele ensina pesquisa, ensina extensão, às vezes ensina pesquisa e extensão, mas fazer as 4 vertentes, que a universidade são 3, né? Ensino, pesquisa e extensão, mas tem que ter a gestão. Alguém para Então, organizar tudo talvez isso. até hoje, né, todo mundo diz, não, fale com Rosa, porque ela lembra, ela sabe, ela conhece até todas as Verdade resoluções. Não é absoluta. bem assim. É porque eu gosto de fazer essa parte administrativa e eu acho que também é uma forma de acolhimento. Não tenha dúvida. Porque na sala de aula você fica muito preocupado em passar o conteúdo, você se preocupa se o aluno absorveu, o quanto ele absorveu, e muitas vezes você deixa de entender, né? É, quem é aquele aluno? Quem é a Ana Teresa, na verdade, né? Quem é essa aluna que chega? Então, eu acho que tudo isso você tem que ter uma certa sensibilidade para poder sentir. Eu acho que não é nem só da escuta, você ter essa Sensibilidade sensibilidade, mesmo, né? né? Como já me disseram, ser sensitiva mesmo, É. né? Para É a poder parte perceber, humanizada mesmo. humanizada. Eu digo que com cada professor a gente aprendeu muitas coisas, mas algumas marcam. E o acolhimento eu aprendi sendo acolhida por você. E é tão importante a gente aprender a fazer isso com os nossos pacientes. Eu fico muito feliz que eu tenha tido excelentes mestres para formar também a minha parte profissional dentro da odontologia humanizada. Rosa, existe nessa odontologia que nós estamos conversando aqui algo que você ainda quisesse acrescentar sobre sua profissão, sobre sua fase de ensino, sua gestão, algo que você pudesse nos informar? Mira, veja bem, eu acho que nossa geração, né, que fomos os primeiros, né, que adentraram na docência, né, fomos frutos da nossa faculdade. Então, não tem como a gente não pensar a forma como a gente foi É formado. verdade. E eu acho que muito disso, né, dos primeiros docentes que chegaram à universidade, que no caso foi Edith primeiro, né, depois eu, Tânia de Genal Santana, entramos, Tânia Fortes, entramos quase que no mesmo ano, né, o concurso, depois eu acho que veio você, e foi vindo os demais. Mas a gente tinha um professor que formava a gente para a vida, que foram os 15 fundadores do curso de odontologia. Então, essa forma de ser, eu acho que tem muito do que a gente vivenciou. Só que nós, né, eu no caso, né, que estou em foco nesse momento, né, com a ligação muito direta com o doutor Afrânio e o doutor Fernando Vasconcelos, que foram as pessoas com quem eu tive o maior contato dentro dos conteúdos e componentes curriculares aos quais eu estava vinculada. Então, eu acho que fazer o ensino, fazer a docência e ter esse carinho e ser UFES, né? Eu acho que vai muito do que a gente recebeu na nossa formação, sabendo que estavam, né, formando clínicos gerais, mas essa questão do respeito, da dedicação, do zelo com o paciente, da responsabilidade, da disciplina, né, que hoje a gente tenta mostrar aos alunos o quanto isso é importante, otimizar o tempo, né, dar valor que você está na universidade pública, né, a única do Estado, né, e quanto ela pode lhe oferecer. Então, eu acredito que esse ser professor, né, que nós somos, e que outros que estão aí na docência também são, eu acho que vai muito do espelho que você teve na sua graduação. Às vezes isso não vem diretamente na graduação, mas pode vir através de uma vivência de pós-graduação. Porque eu penso assim, a gente nunca deixa de aprender
e nunca deixo de ensinar, né? O ensinar e aprender é uma via de mão dupla. Verdade. Mira falou isso Quem vive no ensinando, vive podcast dele. aprendendo, né? É. Então, a gente aprende todo dia e às vezes aprende até com a falha. Eu nunca digo erro, porque enquanto o aluno está em formação, ele não é, ele falha, né? Porque ele está aprendendo. Eu não posso pensar. Mas tem alguns erros que precisam, algumas falhas que precisam ser conversadas, mostradas. E no meu dia a dia, que mesmo sendo uma disciplina laboratorial, que é a que hoje mais eu convivo, né, a qual eu me dedico mais, em algum momento eu começo a puxar, a mostrar, ó, isso no consultório não seria correto. Por quê? Porque não adianta passar só o conhecimento científico. Você tem que passar assim, uma projeção como ele será no consultório ou numa clínica pública, né? No consultório, num sistema único de saúde, numa estratégia de saúde da família. Então, eu acho que tudo isso tem que ser passado e isso não está nos livros. É a nossa vivência, a nossa experiência, respaldado pela que diz código de ética, né? O que a gente diz, o que é viver de uma forma urbanizada, né? Como a gente diz, tem que ter urbanidade, tem que ter o respeito, tem que ter minha liberdade começa onde termina o seu direito, né? Respeitar o direito do outro. E uma questão até que me veio agora, que eu acho que aflige muito, essa diversidade. Quando eu digo a diversidade, é a diversidade da condição da pessoa, porque hoje a gente fala em necessidades especiais, né? E a gente está vendo essa abertura, né? É uma educação em qualquer nível inclusiva. Então, muitas vezes você se debate com situações, se você não tiver uma base, um alicerce que seja emocional e de saber que ali existe alguém que tem um direito garantido e a gente não pode fazer ressarcir desse direito. Então, muitas vezes a gente tem que se adequar. E eu tenho tido experiências lá com pessoas que vêm com o quadro de PNE e evoluem muito bem. Só que o professor tem que mudar sua metodologia. Tem que se adequar, né, Se às adequar, mudanças. saber que ele precisa de mais tempo, que eu vou repetir mais vezes, mas eles não se satisfazem se não tiver O apoio. seguros. Então, você tem que explicar várias vezes. Então, isso também, hoje, eu penso um desafio. E outra diversidade de vários aspectos. Esse eu estou falando porque mexe com o aprendizado, o ensino, aprendizagem. Então, para mim, hoje é um grande desafio. Pelo conteúdo, eu não vejo. Porque isso a gente se adequa, vai, né, participando de cursos, vai se adaptando, vai se aprimorando, né? Então, isso eu não vejo. Agora, essa questão relacional, né? As relações interpessoais, essas eu acho que é um grande desafio na sociedade como um todo. Não tenha dúvida, hoje em dia as inteligências emocionais é o que está, assim, é o grande, digamos desafio. Assim, é o tesouro da humanidade hoje, é você saber lidar com todas essas diversidades. Eu fico tão feliz de poder compartilhar esse momento aqui com quem iniciou tudo isso, ou pelo menos foi a segunda linha, né? Porque a primeira já não está mais aqui, mas tem vocês que beberam dessa água e podem compartilhar para deixar isso aí registrado ao longo de todos esses anos. E falando em desafio, toda vez que eu converso com uma mulher dentro da odontologia, eu quero entender um pouquinho como foi seu desafio enquanto mãe, mulher, dentro da odontologia, dentro da docência, dentro do seu trabalho no serviço público, porque, de fato, se hoje é difícil, eu fico imaginando na sua época, né, quais foram as barreiras que você enfrentou, e que bom que tiveram mulheres que tiveram essa coragem para que hoje a gente esteja aqui andando num caminho mais aberto para quem desbravou aí como você esse caminho. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho desse momento com a gente.
Então, Thea, eu, como falei, né, minha mãe era dentista e minha mãe, quando ela era jovem, né, ela se submeteu a uma seleção e cursou no Rio de Janeiro, Imagine. né, na Faculdade de Odontologia do Rio de Janeiro, né? Na verdade, eu já via minha mãe trabalhando, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa. Minha avó paterna também era de nível superior, era farmacêutica. Então, eu venho dentro de uma história familiar, embora minha avó materna não fosse, mas era uma pessoa além do tempo, porque era uma pessoa que com 80 anos, né, para você ver o grau de dimensão, né, da capacidade que ela tinha como mulher, que ela andava de lambreta com o filho Que mais beleza. novo, né? E era uma pessoa dinâmica, né? Tocava piano muito bem, falava mais de uma língua, né? Falava muito bem o francês. Então eu venho de uma história familiar de mulheres que já eram aguerridas, já eram diferenciadas, vencedoras. né? Minha avó paterna era uma pessoa que viajava sozinha e deixava meu avô. Naquela época, Naquela época, né? Ela faleceu em 1980, imagine, né? E ela, então, eu venho de uma geração de mulheres que já tinham essa questão pelo trabalho, de não ser só dona de casa. Então, quanto a isso, eu não me sentia, porque parece que estava no gene, né? Já tinha essa luta, né? Então, já eram pessoas que Já saíam tinham exemplos dentro de Que ainda casa. não que você- furta, né? E outra coisa, na nossa época, as mulheres eram menor número. Então, eu me sentia acolhida onde eu trabalhava, porque o SESI tinha mais homens. E a gente era tratada por igual, entendeu? Tinha um cuidado que eu diria assim, não, não colocava a gente em um segundo plano. Profissionalmente éramos iguais. Entendeu? Não, eu não vi essa diferença. Eu não sei se porque. E no Estado também. No Estado, porque eu comecei na escola normal individualmente. Depois, naquele processo de municipalização, a gente começou a fazer atendimento itinerante. Então, nós tínhamos consultórios que eram montados nas escolas. E eu sempre trabalhei com 4 mulheres, éramos 4, sempre o grupo de mulheres. Nesse grupo da saúde escolar prevalecia mulheres, pelo menos nas equipes que eu estava. Então, o único desafio que eu vejo naquela época, né? Hoje eu não vejo. Hoje, século XXI, pelo contrário, eu acho que nós, mulheres, temos um maior domínio em todas as esferas, né? Seja na atividade clínica, na atividade privada, na atividade pública, porque me parece que hoje a gente tem muito mais Somos a maioria. mulheres alunas, né, Duas alunas. do que homens nos cursos. São 70% de mulheres na odontologia como um todo, em todo o país, né? Entre cirurgiões dentistas e profissões auxiliares. Então, hoje, realmente, as mulheres são maioria. Então, eu penso que naquela época, eu não sei porque eu já era, embora todo mundo me via uma pessoa mais mansa, né? Mas eu nunca me senti com dificuldade por ser mulher. Talvez tenha soube se colocar, né? Exatamente. Isso faz também toda uma diferença. Mesmo de uma forma mansa, sempre procurei dizer o que eu não gostava, né? E entrava realmente assim num processo de diálogo, para não dizer discussão, que eu acho que é muito forte, não diz com a minha natureza, né? Mas de um diálogo e a gente chegar a um denominador comum, saber onde o espaço de cada um, né? Então, a minha experiência, resumindo como mulher, pela minha história, né, familiar, eu nunca me senti com dificuldades, né, de ter o meu espaço, ganhar o meu espaço e me fazer ser respeitada como profissional da reconhecida, vida, né? Perfeito. Nada menosprezando por ser mulher.
Parabéns, Rosa. Inclusive, todos nós na faculdade admiramos Rosa. Por Esse é esse, seu carinho. por isso que nós, não, não é não, é o que você está realmente falando aí. Quando ela passa, ela tem essa facilidade de comunicar-se e de nos ajudar em vários aspectos, principalmente na gestão, na reunião do colegiado, na reunião do departamento. Ela tem sempre uma palavra de como fazer. Não, assim não, pode ser que seja assim. Isso é com Rosa. Rosa tem essa Beleza. facilidade. Não é que ela decorou nada disso, é que ela está nela, essa Tá na essência. facilidade que ela tem. Olha, e se me permitir, tem um fato aí que é interessante, pegando o seu link. Como a gente entrou muito nova, e eu era sempre disponível, eu nunca neguei nenhuma tarefa a que me fosse delegada. E eu me lembro muito nas reuniões de conselho, né, porque os mais novos eram eu, Edith, Tânia e Digenal, junto com os que já lá estavam, que era em torno de 15. E eu me recordo que toda vez, precisa uma comissão para não sei o quê, Mas, Rosa, precisa indicar alguém para concorrer a um conselho, né? Quem vai ser o nosso representante para concorrer numa eleição? Aí, professora Mariano, né, que era muito também, que para mim era uma mulher à frente, de nada. né? Professor de radiologia. Professora de radiologia, dizia, não, mande os novos. E eu nunca neguei nenhuma função, mesmo que nesse período, como vocês viram, foram quase simultâneos minhas vivências com os entes federativos, né, estadual e federal, mas eu era 20 horas, porque não tinha como acumular. De manhã eu era UFES, de tarde eu estava nas outras atividades, porque a unidade móvel fazia metade tarde, metade noite, porque era o turno que a empresa precisava. E aí, isso me deu também um ganho de você conhecer a instituição desde cedo. Um pouquinho Verdade. em cada lugar, né? Então, isso faz com que você consiga saber quem é a instituição da qual eu faço parte. Os meandros, os caminhos, como a gente diz, o caminho das pedras, né? Por onde eu vou. Então, talvez isso que me parecia para muitos uma coisa, né? E também tem um sinão, né? Eu não tinha clínica privada, né? Então, isso também me dava uma possibilidade de maior disponibilidade, né? Porque eu poderia justificar uma reunião. Uma coisa. Falando da minha relação com a universidade, sempre para você iniciar a carreira docente e sair para uma pós-graduação, você já tinha que estar vinculada. Então, quando eu falo assim, crescer com a universidade, é porque você tinha essa vivência da universidade e aí depois você dizia, não, eu vou para a pós-graduação, para que você se capacitasse, se titulasse no nível, seja de especialização, mestrado ou doutorado, e voltar para contribuir na própria instituição, porque isso a gente tinha bolsa para fazer pós-graduação, né? E o meu maior desafio foi eu tomar essa decisão depois de 20 anos de UFES. É tanto que muitas vezes eu digo assim, meu Deus, eu tenho certeza que eu não fiz uma prova boa, mas o que me levou a ser selecionada foi essa história de vida docente. Mas você continua sendo aluno, não importa em que idade, você volta a ser aluno. Então, foi assim que eu fiquei, de 98, em Bauru, até 2006, quando eu defendi o doutorado, né? Fiz a defesa da tese. Mas participei do Centrinho, que foi uma escola, né? Depois o mestrado e o doutorado na própria USP, na Faculdade de Odontologia de Bauru. E aí é que vem o meu compromisso de dizer, não, eu não posso sair da UFES agora, porque eu ainda tenho que contribuir com o que eu aprendi e com a formação, né? Porque você vem com outra cabeça, não é outra cabeça, mas você vem com a nova visão, né? Com nova experiência, querendo também aprimorar. Mas aí sempre recai.
Nesse ponto, eu sempre digo que eu estou em dúvida, porque sempre que precisa da gestão, aí fica nisso, foram vários ciclos de chefe de departamento e coordenação de curso, em função de quê? Dessa minha veia, né, que eu tenho de gostar da gestão. Eu não diria gestão, do administrativo, né? E isso eu acho que é importante, porque nem o professor, né, como já tinha falado, não faz só, você sempre faz ensino e algo, né? E muitas vezes você se dedica ao ensino e à gestão. Mas eu acredito, sabe, Té, que isso também, Rosa, está no ser. É, É, é Por um exemplo, dom, tem né? gente que nasceu para ser gestor. Eu conheço alguns. Tem gente que não. E saber direcionar, saber conduzir, está muito na gente. Entendeu? Eu acredito nisso. Não tenha Rosa é dúvida. assim e acredito que você também é assim. Na minha opinião, é, você também é assim. Eu acho que a gente tem Cada algumas um no seu coisas. setor, mas é tem. assim. Esse jeito mais manso, É. mais que sabe se posicionar, mas sem precisar brigar, né? Eu me reconheço em É algumas como a gente dessas. diz, é você saber dizer um não e a pessoa ainda fazer. Muito obrigada. Não Sim, tem, eu acho que é uma obrigação a gente é, ter simpatia, gentileza, né? É a saber obrigação conduzir, do ser humano né? saber ter esses relacionamentos interpessoais, saber conversar sobre tudo sem precisar ser grosseiro, sem precisar. Muito. Enfim, eu fico feliz de ter algumas dessas similaridades, digamos assim. É, eu queria entender como é que você enxerga, Rosa, essa odontologia que a gente tem agora, dessa era digital, das redes sociais e de todas as tecnologias também que chegam aí para agregar o trabalho do cirurgião dentista. Como é que você observa esse grande avanço, né, que a gente vê aí a odontologia. A odontologia que eu aprendi na universidade já é totalmente diferente. Sim, hoje já tem muita coisa diferente. Eu fico imaginando aí a sua trajetória de vocês dois enxergando, acompanhando tudo isso. Como é que você vê toda essa mudança? Então, Thea e Mira, quer dizer, Mira, né, que é o nosso, né, nesse momento é quem está conduzindo. Como todo progresso, nós temos perdas e ganhos, né? Com a tecnologia, eu acho que isso é uma tendência natural, não tem retorno, né? Falando assim do processo de trabalho, não tem retorno mais você não trabalhar home office, ponto, né? Não tem retorno a gente pensar uma odontologia digital, né? Então, hoje você vê, você consegue, pela odontologia digital, você construir uma prótese, uma peça unitária em questões de Minutos, né? minutos. Minutos eu diria talvez não, porque a impressora digital, né? A impressora demora um pouco, dependendo do tamanho da peça, ou seja, um- um- uma prótese total ou Unitária. uma a confecção de uma unidade dentária, né? Isso para mim não tem volta. A única questão que eu acho que aí é um viés é a ética. Principalmente quando a gente pensa assim, devemos não projetar, não divulgar nas redes sociais nossos casos clínicos? Não. Mas como tudo tem a polaridade, né, os exageros, né, ou é de menos ou é de mais. Então, eu acho que isso daí também vai muito da conduta profissional. Agora, voltando para a docência, não tem como os cursos não se adequarem. Né? Então, mesmo que a gente tenha, na última abertura da Noite do Jaleco, que eu vi, eu falei exatamente isso, né? A responsabilidade e a ética não podem estar fora da sua formação profissional. Mas você tem que ter cuidado
como você vai trabalhar o seu dia a dia, porque há uma exposição, permite uma exposição, né? A mídia permite essa exposição. Então, cabe você que está promovendo, eu não gosto de dizer sua autopromoção, mas que está mostrando, né, profissionalmente o que você faz, você também tem que ter cuidado, porque você, ao se expor, você está aberta à crítica, positiva e negativa. Então, e o que foi que eu falei para ele? Nós ainda estamos, nosso curso está se engajando nessa nova era, né? É tanto que agora fomos contemplados, né, Sim. com o Laboratório de Tecnologia Digital. A gente, né? inclusive, ajudou na divulgação Isso disso foi um aí. ganho maravilhoso. Eleição. Professor Luiz Neto, que é também fruto da casa, mas é uma pessoa extremamente dinâmico na área da prótese, teve todo empenho. A emenda anterior foi o tomógrafo. Isso. Então, é saber usar dentro da universidade os momentos, porque é um custo alto. E hoje a universidade não tem 15 nem 20 cursos, né? Entre suas modalidades diurno, noturno, licenciatura e bacharelado, são mais de 100 cursos, fora as pós-graduações. Então, eu digo que nossa universidade hoje não é pequena, é uma universidade grande. Então, quando a gente pensa tudo isso, você colocar isso dentro da instituição, só que, como eu digo, mais complexo a gente tem, que é o pensar e o transmitir o conhecimento. Né? Porque muitas vezes você pode ter uma grande tecnologia, mas você não faz que esse conhecimento seja construído pelo aluno, você não permite. Ele recebe tudo de forma muito imediata, sem aprofundar. Então, muitas vezes, isso também se torna um impacto negativo na formação dele, porque a coisa também não é assim. Então, sempre nas aulas eu digo a tecnologia, mas existem conceitos e princípios. Sim. Esses são imutáveis. E essa casa está aqui justamente para garantir Isso, que né? seja visto isso tudo, porque, né? por exemplo, eu não posso falar de uma tecnologia sem ele saber todo o princípio. Tecnologia digital, construção de uma prótese. Não é colocar só a prótese. Tem todo um estudo que você faz. Você abreviou o tempo de confecção da prótese. A tecnologia, sem dúvida, chegou para auxiliar. Exatamente. Mas o grande diferencial é a capacidade científica de estudo de cada um. Né? Ele entender minha hora clínica, né? O tempo que eu passei para chegar a ter esse conhecimento, a evoluir até esse patamar. Né? Então, não é uma coisa que chega na bandeja, é um crescimento, né, de construção mesmo do conhecimento. Sem dúvida. É uma odontologia muito bonita que vem por aí, a gente só não pode esquecer o respeito pelo paciente, a ética entre os nossos pares também, né? Entre os nossos colegas. Mas aí tendo a empatia como o grande norte, pensando sempre como é que eu gostaria de ser tratado, e fica depois difícil não é só fugir. Para a tecnologia hoje, a gente tem a odontologia que tem hoje, alguém pensou, alguém estudou, alguém aprofundou, né? Então, o conhecimento humano nunca deixará de ficar à mercê da mídia, de qualquer avanço tecnológico. É o Existe diferencial, sempre o ser humano, que é o ser pensante. Verdade. Sem dúvida. Atrás da tecnologia encontra-se o homem, né? O homem pensante, o homem formador. Por aí. É a grande Não diferença. adianta botar um grande aparato na frente de quem não sabe lidar. Não adianta botar a cirurgia robótica, se atrás desse robô não está o homem ali conduzindo e estudou para isso e para fazer aquilo acontecer. Então o homem está... E a parte humana, né? Não esquecer nunca isso, porque a tecnologia chegou para ajudar a nossa capacitação técnica, mas saber desenvolver essas habilidades de acolhimento, de respeito, de empatia, de saber ouvir o paciente, entender a história dele para estar ali sem julgamentos, eu acho que faz a grande diferença também nesse mundo tão digital que a gente vê aí. E aí, Mira? Então, acho que... pensando aqui
daquele tudo que Rosa falou. Eu digo Rosa porque vivo com ela diariamente, né? E vejo toda hora. Nossa querida Rosa. Querida Rosa. Então, perguntar algo mais sobre o que Rosa gosta de fazer, ela já demonstrou aqui o quanto ela gosta de odontologia, o quanto ela faz, o quanto ela fez nessa escola que nós estamos. Você sabe que tudo tem um começo, um meio e um fim. Então, eu acredito que nossa amiga Rosa vai fazer o que eu fiz. Eu podia sair antes da faculdade. Tinha como sair. Mas eu gosto de estar lá. Gosto de estar com os alunos. Para eu deixar de ir, eu vou ficar triste. Se eu não acordar com o objetivo de ir para a faculdade, ficar lá com meus alunos e dar aquela aula, eu fico incomodado se não for. E Rosa acho que está nesse caminho, sabe? Rosa já pode, se quiser amanhã se aposentar, ela se aposenta. Mas ela gosta. E aquilo se torna na mão da gente. A gente pensa que é dono, sabe? Não é que seja dono. Mas a gente gosta tanto da casa que aquilo se torna a nossa primeira casa. Entendeu? De tanto ver, de tanto olhar, de tanto ver crescer, a dificuldade. Tudo isso, Rosa passa, está passando, passou. Eu também. Mas se me deixassem ficar lá, eu não tinha me aposentado. Isso eu digo toda hora. E você, porque não saiu antes? Eu vou sair do que eu gosto. Se havia algum artesão que constrói isso ou aquilo, faz uma escultura, uma pintura, largar assim a tua. Ele só larga se não puder. Quem tem paixão, fica difícil eu não mesmo. fui a pulso para lá, nem Rosa vai, eu tenho certeza. Nada disso. Mas a gente sabe que tem uma hora que a gente precisa criar, né? Haver o rompimento do vínculo. Eu não penso em rompimento de vínculo, né? Que a hora que Mira chegar lá será sempre bem Eu recebida. já me convidaram para tomar cafezinho desde terça. Tenho certeza. Já ligaram para mim. Agora, eu várias acho pessoas. que nesse processo a gente tem que entender que é um ciclo. São os nossos ciclos de vida, né? E, por exemplo, tem pessoas que se aposentaram bem mais jovens, né, do que eu vou me aposentar e o que Mira se aposentou. Mas são as opções, são seus ciclos de vida. Mas eu sinto assim que dentro da universidade, como foram os outros, né? Eu trabalhei no Estado 33 anos, vinculada em gabinete. E só passei a ser dedicação exclusiva quando eu rompi o vínculo, porque eu era 20 horas em um e 20 horas em outro, né? Porque o Estado eu saí, ou o SESI, eu deixei antes. Então, o que é que acontece? Então, na hora que eu me vejo hoje em dedicação exclusiva, que eu acho que já tem mais de 8 ou 10 anos que eu estou com essa jornada totalmente UFES, né? A gente sempre acha que precisa fazer um pouco mais, né? E é só essa questão do pertencimento. Mas esse pertencimento também é uma construção, que eu posso passar a vida inteira numa instituição e não me sentir que pertenço, né? E sempre eu digo, né? Eu sou UF de carteirinha, porque eu fui aluna do Colégio de Aplicação, né? Então, desde 66 que eu tenho um vínculo com a universidade. Então, é como... E tem toda uma história familiar também envolvida, de meu avô paterno, né, Dr. Antônio Tavares de Bragança. Então, é uma coisa assim que está um pouco no sangue, né? É isso que eu digo. Mas eu acredito assim, espero que quando eu sair tenha deixado alguma semente. Não tenha dúvida. Né? Deixa. E tem espelhado outros a continuarem, a terem a mesma dedicação, porque eu vou lhe dizer, hoje, dentro da área da odonto, seja Campus Aracaju, seja Campus Lagarto, não vejo nenhum colega mais ou menos. Eu vejo todos bastante envolvidos na busca de uma formação de odontologia de excelência, né? Incentivando, inclusive, muitos alunos nossos a pensarem na carreira docente,
né? E Porque tem acontecido, né? e tem acontecido Muito. muitos retornos. Muito acontecido. Muitos Do mesmo retornos. jeito que vocês tiveram aí É, pessoas que inspiraram exatamente. vocês no início da docência, eu não É. tenho dúvida que vocês também É. são espelho para essa nova geração, para toda essa dedicação, Isso eu tenho disciplina certeza. e compromisso, né, com o E ensino. compromisso. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o jovem dentista, porque isso aqui a ideia é da gente deixar registrada a memória da odontologia sergipana, que muito preocupa o jovem dentista não conhecer, não entender como foi essa trajetória e até para valorizar essa profissão, que aqui eu não tenho dúvida que somos três apaixonados. Então eu queria que você deixasse aí uma mensagem final do que você acha que realmente é válido. Bem, eu acredito não, eu tenho convicção, né, que o primeiro ponto para esses jovens que pretendem, né, ou estão já, né, nesse fluxo da graduação em odontologia, que em primeiro lugar fazer uma autoanálise e dizer assim, é a odontologia que eu quero abraçar? É isso que eu quero para a minha vida? Porque apesar de ser uma profissão, né, que fala, todo mundo fala, né, o sorriso, né, e o sorriso externa aquilo que você é no seu interior, né, eu acredito que ele tem que ter certeza do que quer fazer, né, porque se ele não tivesse certeza, se ele não amar a profissão, se não conhecer a profissão como ela é, com todas as suas, né, viés, facetas, e hoje é um leque, a odontologia é várias áreas que você pode atuar, né? Você não ama, a gente só ama o que conhece, né? E tratar a profissão com maior respeito, né? Com dignidade, sabendo que vai trabalhar para o outro e com o outro, seja na relação paciente-profissional, seja na relação profissional-equipe de trabalho, porque hoje odontologia não é, uma profissão hoje como foi antigamente, era uma relação paciente-profissional, não é. Ela hoje é interdisciplinar, é multidisciplinar e é transdisciplinar. Então, nessa condição, eu acredito que aquele que quer ser o futuro profissional tem que pensar nisso. A odontologia que eu quero para o futuro, que a gente tem que pensar, né? Que eu vou sempre estudar, me atualizar, mas sempre pautado na ética, na disciplina e no respeito ao próximo. Muito bom, É por é aí. isso aí. É isso que a gente espera dessa nova geração, né? Um prazer enorme. E aí, já estamos aí chegando ao final. E eu queria deixar registrado esse momento, você levando esse mimo para casa da nossa caneca do conselho, onde tem aqui personagens do nosso folclore sergipano, desenhado por um artista sergipano e que a gente retratou aqui na nossa caneca, para deixar isso aqui guardado também na nossa memória. Ai, Teca, muito obrigada, entendeu? Sabe que o conselho, né? Todos que passaram aqui foram ex-alunos, cada um teve seu momento, né? Mas por ser mulher, né, na direção do conselho, a gente vê que existe essa amorosidade, né? Esse isso. cuidado amoroso com tanto que é o conselho, né, que é a nossa casa, né? E como você trata todos os entes federativos da qual o conselho se relaciona. E principalmente esse seu olhar pelo que é nosso, essa sergipanidade, né, que você traduz com muita ênfase, com muita dedicação, com muito carinho pelo nosso, e como você diz, o conselho é a nossa casa, É a né? nossa casa. Sempre será. Sempre. Viu? Obrigada. Prazer. Espero que tenha atingido a expectativa do que vocês pensaram. Foi maravilhoso. Conversamos aqui com Rosa, né? A respeito de sua trajetória de odontologia e suas referências familiares e tudo que corresponde a Rosa. Muito bom. É um prazer ouvir Rosa. E eu sempre, quando sair daqui, eu digo, agora tem que ser Rosa.
É uma Tem delícia. muita gente boa para vir aqui. Então ficamos por aqui com mais um episódio do Mira no Foco e até a nossa próxima edição.